porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para a obra de suas mãos, estão em pecado também, entregue a si mesmo, a desfrutar da vida, a deleitar dos prazeres e se esqueceram do Senhor. Deus estava olhando. Versículo 16 diz assim, capítulo 5. Mas o Senhor é exaltado em juízo e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Todo aquele pecado do povo chegava dentro do trono de Deus como algo abominável. Versículo 18 diz assim: ai dos que puxam para si a iniquidade com corda de justiça e o pecado como tirante de carro. Ou seja, havia corrupção, havia suborno, havia furto, havia mentira, havia falsidade. É o homem comendo o homem, destruindo o homem, tomando o lugar do homem, o homem traindo. Havia isso na sociedade, no povo de Deus em Israel. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Observem, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo, que invertem os valores, que trocam os valores, que abandonam a vontade de Deus, a palavra de Deus, os preceitos de Deus. Mais ainda dois ais, versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. É o homem cheio de si mesmo, arrogante, prepotente. Acha que está no controle da vida, do conhecimento, do saber, da relação humana. É o homem que se acha dono da sua própria vida, do seu nariz, do seu destino. É o homem cego. Versículo 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Perde o senso moral, perde o senso espiritual e se entregam assim ao pecado. Esse é o quadro importante para você entender o chamado de Isaías. A sociedade, havia problemas externos, a Assíria, havia um problema político, o rei morreu. Mas havia um problema moral e espiritual muito sério na nação. Havia pecado. Versículo 25 diz mais: por isso se acende a ira do Senhor contra seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Deus iria manifestar a sua justiça contra o povo da aliança, porque ele desobedecera, não só desobedecera, ele desprezara a lei de Deus e se entregara ao pecado. E aí você entende o que Isaías vai fazer. Aí você entende o que Deus lá em Jerusalém, a casa de adoração, a casa de sacrifícios, a casa de louvor, a casa em que Deus separou como único lugar onde ele vai ouvir as orações, atender o clamor do povo. E Isaías fez o que todo homem de Deus deve fazer. Isaías fez o que todo homem piedoso faz. Na hora da crise, na hora da tempestade, na hora do sofrimento, na hora da dor, ele vai buscar a Deus. Ele vai buscar a Deus. Ele vai orar. Foi o que Isaías fez. Foi a casa de Deus. Buscar a direção de Deus para a nação, para o seu povo. Buscar a misericórdia de Deus para a sua nação. Ele foi orar ao Senhor. E nessa experiência ele encontrou-se com Deus. Uma experiência extraordinária. Deus tem um plano na vida da nação e Deus haveria de manifestar sua vontade através de um homem escolhido. Isaías foi um desses homens escolhidos naquela geração para trazer uma mensagem de alerta, de julgamento, mas uma mensagem de esperança. Uma mensagem de conforto, de encorajamento ao povo de Deus. E eu gostaria, irmãos, de, com muita humildade, repartir com os irmãos a exposição desse texto, extraindo algumas lições ao nosso coração para a glória de Deus, para a glória de Deus. Algumas lições. Nesse texto maravilhoso, nós temos coisas extraordinárias de Deus para o nosso coração. A primeira lição desse texto, Isaías teve uma visão de Deus.
Isaías teve uma visão de Deus. E uma visão extraordinária. O texto fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam estes seres celestiais, estes anjos, clamavam uns aos outros, eles adoravam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Coisa tremenda. Isaías precisava ter uma experiência com Deus. Ele já era um homem crente, um homem temente a Deus, um homem piedoso. Deus o escolhera como um vaso para ser usado naquela geração. Mas no cumprimento desta obra, ele precisava passar por esta experiência única. Ele tinha que estar mais perto de Deus. E Deus, na sua misericórdia soberana, se revela a ele de uma forma maravilhosa. Para ele, esse tipo de manifestação não se repete assim nas Escrituras Sagradas. Era para Isaías, naquele momento, para ter uma noção da grandeza de Deus. Mas essa experiência dele muito nos ensina sobre esse Deus maravilhoso. Então eu quero destacar rapidamente 3 coisas. Isaías teve uma visão da majestade de Deus. Da majestade de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Trono, essa ideia do trono é a ideia de que Deus está no governo, no controle absoluto de todas as coisas do universo. É um Deus que é Deus. Deus é Deus, soberano, altíssimo, Senhor dos céus e da terra, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, e que governa, e que controla, e que dirige todas as coisas, todas as situações. E além dele ser Deus, está no seu trono, expressa e simboliza o seu governo, ele é adorado. Ele é adorado pela criação, pela natureza, pelo cosmos, pelo universo, pelos seres criados. Os céus proclamam a glória de Deus. E ele é adorado, assim, pelos anjos. 1 Reis 22, 19, Micaías, diz o texto, diz assim: Micaías prosseguiu e disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Isaías tem uma visão do trono, da majestade daquele que está no controle de tudo. Ele precisava ser reafirmado sobre isso, porque o trono de Judá estava vazio e havia anseio político do povo, quem vai governar, quem vai liderar, e Deus mostra: eu estou no governo, eu estou no trono. Muitos de nós, crentes, precisamos ter essa visão novamente da palavra de Deus. Deus está no seu trono e governa. Muitos crentes estão esquecendo disso. Esquecendo de quem está no governo de todas essas coisas aqui é o Senhor ainda. Ele é cheio de majestade e poder. Ele controla os homens e usa as nações e quem quer. Ele coloca reis e tira reis. Ele está no trono, amado. Louvado seja Deus por isso. Pregue isso, anuncie isso para os homens. Isaías teve ali a visão desse Deus extraordinário, é o Deus que está no trono, é o Senhor e que é santo. Ele teve uma visão da santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É assim que anuncia, é assim que glorifica aqueles anjos diante do Senhor, aqueles serafins. Apocalipse 4, 8, a visão do trono, ali no livro de Apocalipse, diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era e o que é e que há de vir. Deus é santo, Ele é altíssimo, Ele não se confunde com a criação. Ele ama a criação, Ele cuida da sua criação, mas Ele não se confunde. Nós não cremos num panteísmo, em que o Criador e a criação se confundem. Não, Deus é soberano. Ele é imarcessível, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é Senhor e é santo. Ou seja, não há lugar para pecado. O pecado é abominável diante de Deus. O Senhor abomina o pecado. Isaías teve essa visão da santidade de Deus. Como é interessante isso, visão do trono, visão da santidade, num contexto em que o seu povo estava perdido em pecado e devassidão. Mas há uma terceira lição interessante nessa imagem aqui de Isaías. Ele teve uma visão da glória de Deus. Essa é uma visão só, na verdade é uma visão única, né? Apenas um Deus é o mesmo Deus, é um Deus que é santo, que é glorioso, que governa e que manifesta a sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Foi a afirmação dos anjos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E está. Os céus proclamam a sua glória. Deus é glorificado no planeta Terra em todo tempo, em todo momento, inclusive agora. Inclusive nesse momento de pandemia, em que as nações estão atordoadas, tentando resolver e tratar. Certo? E tem que tratar mesmo. Mas mesmo nesse momento que parece caótico, e é mesmo, Deus está no governo e a glória de Deus está manifestada em todo lugar. Amém? Você crê nisso? Né? É assim que ensina a palavra de Deus. Apocalipse 21, 23, uma visão celestial, diz assim: a cidade celestial, não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. A glória de Deus é o conjunto das suas perfeições, da sua beleza, da sua santidade, dos seus atributos todos. Irmãos, lembram quando foi inaugurado o templo de Jerusalém por Salomão? Ele orou e Deus abençoou e aceitou. E a casa se encheu de fumaça e foi um negócio sublime e a glória de Deus se manifestou naquele lugar. É a grandeza, a sublimidade, a excelência. Deus é maravilhoso, amados irmãos. Deus é que reina, Ele é santo e Ele é glorioso. Temos que ter uma noção de quem é Deus. Quem é Deus. Homem nenhum pode mandar em Deus, ou determinar nada para Deus, ou profetizar nada para Deus. É Deus quem manda, é Deus quem ordena, é Deus quem institui, é Deus quem governa. Nós somos homens apenas, temos que clamar, suplicar a sua graça e misericórdia sobre nós e sobre todos. Como precisamos ter uma visão de Deus, a visão que Ele se revela na sua palavra, amados. Segunda lição, Isaías tinha consciência do seu pecado. Diante dessa revelação extraordinária, maravilhosa, indescritível, Isaías fez o que faria qualquer verdadeiro homem de Deus, temente. Ele se prostra, ele se rende. Ele compreende a sua insignificância, a sua pequenez, a sua limitação diante daquela santidade manifesta. E ele clama ao Senhor: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele tem uma verdadeira noção do que estava acontecendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Quem sou eu para ter uma visão desta maneira extraordinária? Quem sou eu, Senhor? Eu sou um pecador. Eu habito num povo cheio de pecado. Meu Deus, eu vou morrer porque eu não sou indigno de estar na presença do Senhor. Isaías tinha plena consciência de quem ele era, da sua condição, do seu estado. Ele humildemente se prostra diante de Deus. E observe, amados, na palavra de Deus, quantas e quantas experiências do povo de Deus, dos verdadeiros servos de Deus, foram assim diante da revelação. Daniel se prostra diante do anjo. O apóstolo João, na revelação, ele se prostra diante do anjo. O anjo fala: não se prostra porque você tem que adorar a Deus.
Ou seja, os verdadeiros homens de Deus têm consciência de que não há em nós nada, não há em nós vaidade, não há em nós nenhuma força, nem glória, nem virtude, não há em nós. Pelo contrário, apenas misericórdia de Deus. Como precisamos ter essa visão do pecado e nos humilharmos. É por isso que o ser humano está assim. É por isso que a humanidade passa o que passa. É arrogância, é prepotência, é soberba, corações endurecidos, corações blasfemos, corações duros. O Senhor clamando os homens à salvação, ao amor, à misericórdia, arrependimento. E os homens cheios de si, com sua sabedoria, sua pretensa sabedoria. Os homens precisam ter uma noção, uma consciência que Isaías teve. Consciência da sua condição quando ele fala: sou homem de lábios impuros. Lucas capítulo 5, versículo 8, tem uma experiência interessante. Pedro e Jesus. Diante da manifestação do milagre que Jesus fez ali, extraordinário, Pedro diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te, porque sou pecador. Diante de Deus, o homem tem que abaixar a bola, tem que se quebrantar, entender seu lugar. Temos que nos prostrar, sermos um povo que se prostra, um povo que se ajoelha, um povo que se humilha, não um povo de pescoço endurecido e cheio de narizes empinados, cheio de beleza e cheio de se achar que somos merecedores, eu digo, de alguma coisa na terra. Não, tudo que somos e temos é graça de Deus somente. Isaías tinha essa noção, ele tinha consciência da sua situação, da sua condição e destino. Ele falou assim: ai de mim, eu estou perdido. Ele sabia que Deus tem o controle da vida e da morte. Eu estou perdido porque eu estou diante de Deus, eu vi a face de Deus, eu vou morrer. Ele conhecia a palavra, ele sabia o que poderia acontecer, ele conhecia a lei, ele sabia o que era aquilo que estava passando. E em terceiro lugar, ele tinha consciência não somente dele, mas tinha consciência da situação da humanidade, uma consciência da situação do ser humano. Estavam debaixo do pecado. Ele diz assim: habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu já lemos o capítulo 5, que é uma descrição do profeta sobre todos os julgamentos. São julgamentos de Deus contra a corrupção, injustiça, egoísmo, ganância do ser humano que havia em Israel, povo de Deus. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Todos são pecadores, todos são pecadores, todos nós somos e carecemos da graça de Deus. Então somente o homem tem que aprender que ele é pecador. O caminho da salvação começa com arrependimento, reconhecimento do pecado. Que o homem está longe de Deus, que o homem está afastado de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Não há como pedir a Deus misericórdia, nos livre, quando nós não abandonamos o pecado, quando nós não reconhecemos que nós estamos ofendendo a Deus, e a humanidade está ofendendo a Deus, os homens estão ofendendo a Deus, e tem que se arrepender do seu pecado e clamar misericórdia. Isaías entendeu isso, ele teve consciência do seu pecado. Mas quando o homem tem consciência do pecado, Isaías, que é um homem de Deus, quebrantado por isso, ele tem uma experiência extraordinária. Nos versículos seguintes diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso é graça. É a graça de Deus manifesta ali. Ele se arrependeu, ele entendeu sua condição, entendeu seu vazio, entendeu a malignidade do seu coração e do seu povo, a sua indignidade. Ele se humilhou diante de Deus e por isso é o processo de Deus. Ele foi beneficiado, agraciado com o perdão.
O perdão é o que é expressado aqui nesse gesto de tirar do altar uma brasa viva e tocar nos seus lábios. Tudo isso é simbólico, é expressando que Deus estava purificando, que Deus estava perdoando os seus pecados, que Deus estava tratando dele. É assim que Deus faz conosco. Quando nós nos arrependemos do pecado e reconhecemos que sem Ele não somos nada e nos rendemos diante dele, em sua graça Ele restaura, Ele perdoa todos os nossos pecados, purifica o nosso coração dos males que nós cometemos na vida. Qualquer pecado, seja qual for, quando nós arrependemos, nos prostramos, Ele é em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, e pela obra de Cristo lá na cruz do Calvário, que levou os nossos pecados sobre si mesmo, Deus dos altos céus nos agracia, e nos perdoa, e nos lava, e nos dá o dom e a graça da vida eterna e da salvação. Que coisa maravilhosa e tremenda que essa passagem nos ensina. Ele teve uma visão de Deus, ele teve a consciência plena do seu pecado, mas ele foi objeto da graça de Deus que nos acolhe. É tão gracioso que o texto é muito interessante. Ver que graça é um favor imerecido. Porque tudo que nós recebemos de Deus, tudo é imerecido. Não há justiça em nossas obras. Ninguém faz por onde alcançar a salvação. Não há justiça em ninguém. Ninguém é salvo por boas obras, ou por ir à igreja, ou por fazer isso, ou fazer aquilo. Seja o que for, ninguém é salvo por nenhum mérito. Nós somos salvos tão somente pela graça, misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E assim, esse texto é muito simbólico, porque diz assim, ou para mim, trazendo na mão, ou seja, vem dos céus, vem de cima para baixo, vem dele para nós. Nós não podemos bater nunca no peito e dizer, Senhor, eu mereço a salvação, eu mereço o céu. Ninguém, ser humano nenhum, isso é bobagem, é uma ignorância. É a graça de Deus que vem a nós, do céu vem o amor. O Filho de Deus veio do céu, se esvaziou e veio do céu e se encarnou. O céu veio à terra em Cristo Jesus, por amor de mim e de você. Que coisa tremenda. Isso é graça de Deus. Louvado seja Deus. A salvação é algo maravilhoso. Temos que levantar as mãos em agradecimento todo dia ao Senhor por tão graciosa obra. Com a graça, Ele nos purifica. Com a brasa tocou os lábios, porque é assim que Deus faz. 1 João capítulo 1, versículo 7... Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Amado irmão, querido amigo, Jesus nos perdoa de todo o pecado. Venha a Ele, renda-se a Ele, confesse, entregue a sua vida, peça perdão por tudo que fez e diz, por tudo, uma vida longe de Deus. Peça perdão, Ele está pronto a te acolher, te receber, se vier com sinceridade, quebrantado, e te perdoar e purificar de todo mal, de toda injustiça. Louvado seja Deus por isso. Aproveite essa oportunidade. Não passe essa noite sem ter uma experiência com Deus. Não passe. Depois dessa mensagem, eu quero que você vá ao teu quarto, dobre o seu joelho, chore ao Senhor, confesse diante de Deus e peça para que Ele perdoe, que Ele entre na tua vida e faça morada. Amém? A graça nos perdoa, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, porque a obra de Deus é assim, é para sempre. Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados, para nos dar uma salvação completa. Ninguém perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação. Isso não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque a nossa iniquidade foi lá na cruz do Calvário tirada e perdoada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso, amados irmãos. A outra lição que temos, finalmente, depois de passar por essas experiências tremendas, ele tem uma visão de Deus, uma consciência do pecado, uma experiência da graça que o purificou. Aí, depois de tudo isso, o que Deus fez com Isaías? Deus preparou. Aí chegou o chamado, a ordem. Deus estava trabalhando Isaías como Deus trabalha na nossa vida. Deus tem que trabalhar na nossa vida. E Ele trabalhou Isaías. Aí a quarta lição é essa. Isaías recebeu o chamado de Deus. Está lá no versículo 8. Depois disso, olhem o detalhe. Depois de tudo isso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei
E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não conseguiria dar outra resposta depois de tudo aquilo que ele passou. Ele conheceu o Senhor. Ele viu a Deus, ou a glória de Deus, certamente. Ele foi perdoado, foi purificado, ele foi transformado. Bênção, assim que Deus faz conosco em Cristo Jesus. Mas o Deus que nos salva, nos coloca no seu reino com um propósito de viver para a sua glória. Fomos chamados, fomos justificados, fomos salvos. E assim separados em Deus. Para viver para Deus. Viver para Deus. Com finalidade e propósito. A vida do servo de Deus tem sentido. A vida do crente tem sentido. Viver para a glória de Deus, fazer a sua vontade. No caso de Isaías, era ser o profeta, ser o mensageiro, o instrumento naquele momento de uma palavra de julgamento, de advertência ao povo de Deus no seu tempo. Ele tinha que chamar aquela geração. Isaías foi chamado para trabalhar com aquele povo naquele momento. Uma palavra de julgamento, uma palavra de esperança, caso se arrependessem, que viria a salvação no Filho de Deus, no servo de Deus, no Redentor. Que ele haveria na sua profecia de manifestar e revelar, assim também para nós, em nosso tempo, em nossa geração, em nosso contexto, Deus tem um plano também. Fomos escolhidos, amados, separados e salvos e justificados em Cristo Jesus. E somos como povo de Deus na terra ser luz. Luz do mundo e sal da terra. E na hora da crise, na hora dessa tragédia mundial, dessa calamidade, é nessa hora que Deus levanta a sua igreja como um luzeiro, como um verdadeiro luzeiro, a manifestar em todos os países, em todos os lugares, a glória de Deus, a palavra de Deus, o julgamento de Deus e chamar os homens ao arrependimento. Chamar os homens ao quebrantamento e oferecer uma palavra de salvação e de esperança. Não apenas o livramento da doença que queremos, desejamos e vai acontecer, mas não apenas isso, porque isso é temporal. Queremos dar à humanidade, temos que dar uma mensagem maior, mais ampla, eterna, de redenção no Evangelho de Jesus Cristo. Dizer aos homens que sim, há esperança. E a esperança é a salvação em Jesus Cristo. Mas para tanto os homens têm que se arrepender dos seus pecados, deixar o pecado, abandonar o pecado, a mentira, a corrupção, o suborno, a arrogância, a soberba, a prepotência, o furto, o adultério, a devassidão moral, a imoralidade, abandonar o pecado, largar, se arrepender e voltar-se para Deus. Esse é o momento de dizer com autoridade, assim a palavra do Senhor. Isaías recebeu uma missão. O Senhor fala aos profetas. Eu vi a voz do Senhor. Depois da visão, Deus ainda fala a ele, como que sussurra. Ouvi a voz do Senhor. Que coisa tremenda. Deus está falando a você através da sua palavra. Tem falado. Ouça a voz do Senhor, meu irmão. Levante a mão e se disponha nas mãos do Senhor para ser usado para a glória de Deus. O Senhor desafia o profeta. A quem enviarei? O Senhor nos desafia. Quem está pronto a ouvir? Quem está pronto a obedecer? Quem está pronto a estar dentro da vontade de Deus? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. O Senhor delega ao profeta a missão. Quem há de ir por nós? Aí ele responde. É uma missão. Ir por Deus, ser instrumento de Deus, ser o anjo de Deus, ser o mensageiro de Deus. Com a mensagem, como Isaías, isso vai obedecer. E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele se dispõe, se coloca nas mãos do Senhor para ser usado
Pensa um pouco nisso, amados, é o que Deus está querendo do nosso coração. Se nós conhecemos o Senhor, se nós tivemos uma experiência de transformação, perdão de pecado, fomos lavados e fomos salvos em Cristo Jesus, temos que obedecer sua palavra e ser usado por Ele para cumprir o propósito da nossa vida. 4 lições. Precisamos ter uma visão de Deus. Precisamos ter uma consciência do pecado. Precisamos ter uma experiência da graça, de transformação, de regeneração, de novo nascimento, de conversão verdadeira. Conversão verdadeira. Precisamos ter consciência do chamado de Deus para nós. Assim, amados, concluindo nossa meditação, algumas aplicações. Nós só podemos ter um verdadeiro conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio revelar o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O Senhor Jesus Cristo, no seu discurso aos discípulos, discurso quase de despedida, capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse o seguinte, respondendo a Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amado irmão, querido irmão, não há outro caminho para o Pai. Não há nenhum outro caminho. Não há religião nenhuma, não há entidade nenhuma, não há ser nenhum. Não há nenhum outro mediador, não existe nenhum outro mediador para os homens buscarem. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É o próprio Filho de Deus. Não tem nenhum outro. Nas Escrituras, em nenhum lugar, não há nenhuma afirmação de nenhum outro. Nenhum mártir, nenhum santo do passado, ninguém. Ninguém. É Jesus, o Filho de Deus. É por isso que ele é o único caminho. É o Filho de Deus que veio à terra e foi até a cruz do Calvário, levou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando e intercedendo por nós. Esse é o Filho de Deus. Ele que nos leva ao Pai, ele que revela ao Pai. Os homens ficam procurando tantas experiências e caminhos e vozes. Ouça a palavra do Senhor. Venham a Cristo, que responderá e atenderá a todas as suas ansiedades e angústias. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite da graça. Só podemos conhecer a Deus através do Filho. A segunda lição é: só podemos conhecer verdadeiramente a Deus quando nos arrependermos dos nossos pecados. Então, amado, quebranta seu coração e se humilha. Chore seu pecado diante de Deus. Chore, tenha consciência. Se arrepender implica reconhecer que você é pecador. Você deve abandonar o seu pecado. E você sabe, o Espírito fala ao teu coração. Você sabe o que você tem que abandonar e tomar outra direção. Isso é arrependimento verdadeiro. Se não for isso é mero sentimento, com remorso. Sentimento religioso, ficar emocionado com o culto, com o louvor, com as pessoas, com o ambiente. Isso não é nada. Deus quer arrependimento real na tua vida, que você muda a tua história. Muda a tua história. Chega em casa e abandona o teu pecado, seja qual for. É o que Deus espera de nós, amados. Terceira lição: somente em Jesus Cristo experimentamos o perdão e a purificação dos nossos pecados. Eu já trabalhei bastante sobre isso. A quarta lição: como povo de Deus, nós temos um chamado na terra para glorificar o seu nome.
ouvir sua voz e responder, anunciando a sua palavra, viver para a sua palavra. De que maneira? Pregando o evangelho em todo o tempo. Você na sua família, você no seu ambiente de trabalho, você entre seus parentes, você entre seus amigos, você prega, você fala daquilo que está no seu coração, você testifica o que Deus fez na tua vida. E você fala, você não tem medo de falar, você testemunha quem Ele é, e o que Ele fez por você, e o que pode fazer nas pessoas que você ama. Então, pregue o Evangelho. Honre a Deus com o seu testemunho pessoal. Glorifique o Criador com o seu comportamento, com a sua conduta digna como crente, conduta santa. Não se associe com o pecado, não seja conivente com o pecado, não aceite o pecado em seu torno, seja de onde vier, diga não ao pecado. Seja um crente assim, santo diante do Senhor. E glorifique ao Senhor com as suas boas obras. Seja generoso, ajude o próximo, ajude o semelhante, seja um voluntário, seja desprendido. Glorifique, que os homens vejam nas tuas ações, nos teus feitos, a expressão da tua fé. Que a tua fé genuína e salvadora seja evidenciada com ações da tua parte de bondade. Que Deus te abençoe, amado irmão, com essa mensagem. Temos aqui um desafio. O desafio a Isaías era muito claro no seu tempo, para ele. Levar essa palavra. O povo não ia aceitar. A continuidade do texto vai mostrar. O povo era duro, não ia aceitar. Porque o julgamento viria para Israel, com certeza por causa do seu pecado. Mas o nosso desafio é, nós que tivemos uma experiência com Deus, conhecemos o Senhor em Cristo, da sua glória, da sua majestade, do seu governo, e experimentamos sua graça que nos perdoou, respondemos pregando e anunciando o Evangelho para todo canto, amado irmão, e vivendo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe com esta meditação e que possamos, assim, nessa época de crise, sermos instrumentos de Deus em nosso prédio, em nossa vizinhança, na nossa cidade. Precisamos de atos de amor, de solidariedade e companheirismo. Temos que ter campanhas de ajudar uns aos outros, de ajudar o próximo, de ajudar o semelhante. Temos que nos envolver sim, temos que nos engajar sim, nesta época difícil. Né? Não apenas nos isolarmos, né? Estou cuidando da minha vida, ok, continue e deve continuar. Não sabemos quantas semanas precisaremos ainda ficar nesse isolamento. Não sabemos, esperamos que não demore muito. Né? Assim desejamos mesmo. Mas enquanto isso, amado, ligue para alguém, ajude alguém, se disponha a ajudar de alguma forma, você pode, eu posso, de alguma maneira ajudar as pessoas, se disponha assim para servir ao Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir agora e abençoar essa nação, esse povo? Hoje tive o privilégio de ouvir um testemunho de uma irmã lá na Espanha, que eles estão passando um momento trágico na Espanha, como na Itália e outras partes do mundo, mas Itália e Espanha, o índice é muito alto de mortes. E essa irmã se colocou na sua janela e ela canta um hino ao Senhor. E ela fala, olha, vou fazer um teste aqui com a minha vizinhança, porque ela conhece a vizinhança, conhece aquelas pessoas que não querem saber de Deus. A maioria é ateu mesmo, ela fala isso, a maioria é ateu. Ela faz um teste, eu vou cantar esse hino na minha sacada. E ela canta, de uma forma linda, um hino, se eu não me engano é o Grandioso És Tu. E ela canta, em espanhol, claro, e se emociona. E ao final, nas sacadas dos espanhóis, todos começam a aplaudir e clamar, assim, regozijar-se com o canto do hino. E ela emocionada, disse, eu não esperava isso aqui nesse meu bairro, nessa minha vizinhança, e ela dá esse testemunho maravilhoso. Assim, amados, temos muitas e muitas formas de abençoar e proclamar a glória de Deus, seja da sacada, seja como for, cada um tem seu jeito, seu modo de responder ao chamado do Senhor. Que Deus nos dê criatividade, sabedoria, intrepidez e coragem para ser uma bênção em nossa sociedade. Que Deus assim nos abençoe. Amados irmãos, eu quero agradecer assim a todos aqueles que estão conosco, a nossa amada igreja. Que Deus abençoe e conforte o coração de todos. Fiquem firmes
no seu canto, louvando o Senhor com o seu culto, com suas orações, suas devocionais. A liderança da igreja está procurando assistir de alguma maneira todos os presbíteros envolvidos, os pastores, e assistir cada família, cada irmão. Que Deus abençoe a vocês todos com a sua graça. Quero agradecer aqui aos irmãos da Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Que coisa linda, nós experimentamos hoje aqueles que trabalharam para termos um momento tão... Nos sentimos igreja esta manhã com o trabalho do presbítero Antônio, dos irmãos, do Nivaldo, do Carlinhos, do Douglas, da Vera e dos demais irmãos. Que bênção, louvado seja Deus por isso, amados. Eu quero aproveitar, finalizando com alguns pedidos de oração. Quero pedir as orações dos irmãos pela família enlutada, a família da nossa irmã Neide. Peço suas orações pela vida do Tarcísio, da sua filha Camila, do Ricardo, da sua mãe, Dona Inês, pelo Edilécio e os demais irmãos, e os familiares e sobrinhos. Conforte o coração desses irmãos, e o coração deles e de toda a igreja. Passamos esta semana um momento muito duro, que foi a perda da querida irmã, que foi levada pelo Senhor para os seus braços eternos. Aprove ao Senhor acolher aquela que lhe pertence. Louvado seja Deus por isso. Mas que Deus conforte a todos nós que ficamos. E foi uma experiência muito dura para todos nós. Não podemos estar no velório, no cemitério. Todos foram proibidos, inclusive a família, assim, proibiu de participar do velório. O carro funerário ficou assim à frente, a família distanciada, veio o carro do cemitério, pegou o caixão lacrado e levou sozinho para lá. Foi uma cena triste para a família. Por isso eu peço que os irmãos tenham muito conforto ao coração desses amados nessa hora. Que Deus abençoe imensamente o querido irmão Tarcísio e seus filhos, e o Edilécio e seus irmãos nesta hora. Amados irmãos. Entendi. Raquel Loureiro. Tem duas convulsões tá. Agora. Recebemos um outro pedido de oração. Valdemar pediu. Que o nosso presbítero Valdemar pediu, que orasse pela irmã Raquel Loureiro, que acabou de passar por uma convulsão agora há pouco, e pediu oração por ela. Tá? Nós vamos orar pela nossa querida irmã e pela família do Valdemar, desse momento difícil que eles estão passando. Vamos orar. Eu quero pedir a oração dos irmãos pelos nossos missionários também. O reverendo Ronaldo Adriano, sua esposa Fabiana e seus filhos estão lá no Chile, já tudo marcado para ir para Nova Zelândia, e não pode ir porque fechou o país, a Nova Zelândia, com passagem comprada. Estaria viajando aí agora esse final de semana, né, para lá, e não pode. Eles estão ainda presos no Chile. Peço que os irmãos orem por eles, tá? Por todo esse processo, eles não ficarem inclusive doentes também, assim ter uma dificuldade maior de viajar, e pelo seu sustento também, pela sua viagem. Peço a oração de vocês pela nossa irmã missionária Edilene Mendes, que está na Espanha com seu esposo Inácio e seus filhos, vivendo todo o contexto que a Espanha está passando, do aumento de casos e de mortes. Que Deus guarde nossa irmã missionária Edilene e a sua família nessa hora. Ore também para o missionário Valdir Vasconcelos, pastor Valdir, lá no sul do país, sua esposa Leda e seus filhos, e aquelas pessoas que ele trabalha, que Deus guarde também. E o nosso missionário Luciano de Azevedo, que está lá em Moçambique, para que Deus também o guarde, o abençoe, proteja ele, os irmãos, os familiares todos também, nesse momento difícil. Peço que os irmãos lembrem de orar por todos os missionários. Recebemos um pedido do reverendo Marcos Agripino. Essa questão do coronavírus atingiu a economia, sem dúvida. Você imagine a situação dos missionários lá no campo, com essa alta do dólar e do câmbio, a dificuldade que eles estão tendo lá. Então peço que nos orem por eles, porque eles estão tendo uma perda de 30%, 40% de sua renda, sem falar com a falta de oferta de muitas igrejas que deixam de ofertar nas horas da dificuldade. Então orem pelos todos os missionários da nossa APMT. É um pedido que eu faço ao irmão. E um último pedido aqui, uma informação que nós recebemos essa tarde, irmãos.
oremos pela vida do nosso prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Ele está com coronavírus e foi internado hoje na UTI em São Paulo. Então peço que os irmãos lembrem de orar pela vida do nosso prefeito também, entre tantas pessoas que estão acometidas dessa enfermidade. Peço que os irmãos orem nesse sentido. Que Deus abençoe a todos com a sua graça e sua bondade. Deus cuide de todos nós, nos deu uma semana muito abençoada. Que os governantes sejam com a luz de Deus, tomem as decisões acertadas e possamos, assim como sociedade, assim, juntos enfrentar toda essa situação e logo em breve, com a graça do bom Deus, logo em breve tudo passar. Nós voltarmos à vida normal, a sociedade voltar à vida normal, todos nós trabalharmos e a vida continuar e a igreja também poder se reunir, nos encontrarmos logo em breve. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, orar pela Raquel, orar pela família, pelo Tarcísio, a família da Neide, orar pelos missionários, orar por todos nós. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, louvado e bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Deus glorioso, Deus de majestade, Deus que está no trono e governa sobre todas as coisas. Deus soberano, mas Deus santo. Deus santo, ó Pai, que abomina o pecado. Obrigado porque somente em Cristo, por meio de Cristo, nos achegamos à Tua presença. Porque fomos, ó Pai, remidos, resgatados, perdoados na pessoa de Jesus Cristo. Por isso nós bendizemos o santo nome do Senhor. Ó Pai amado, obrigado pela Tua igreja, ó Pai, reunida assim mesmo, através da internet, estamos em comunhão espiritual uns com os outros. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, ó Pai, que está participando desse momento devocional, cada casa, guardando do mal, abençoando os lares dos irmãos, colocando o pão na mesa, o suprimento, ó Deus, a força do Senhor e a saúde no lar de todos nós. Que possamos superar essas adversidades debaixo da proteção e graça do Senhor, com fé, com intrepidez e coragem para testemunharmos o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo nas tempestades. Pedimos ao Pai, pedimos-te, ó Pai, pela vida da Raquel Loureiro, nossa querida irmãzinha, ó Pai, com tantas questões, tantos problemas, ó Senhor, e teve um mal estar nessa tarde. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e livra a Raquel do mal. Cuida dela nesse momento em que ela está no hospital. Que o Senhor a proteja e a abençoe. Restaure a sua saúde para a glória do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia da Raquel. Abençoa o Valdemar e a Marli nesta hora. Socorre essa família, Jesus. É o nosso clamor, Pai, nesse momento. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua serva. Pedimos pelos nossos queridos missionários, cada um com suas questões. Pelo reverendo Ronaldo, pela Edilene, pelo pastor Valdir e pelo Luciano. Que o Senhor abençoe os teus servos com a graça de Deus. Que o Senhor abençoe cada um dos missionários espalhados pelo mundo afora. Muitos em situação de risco, em situações difíceis, em países onde há muita dificuldade, não apenas material, mas religiosa. Que o Senhor guarde o servo do Senhor nesse momento difícil que passamos. Que o Senhor abençoe também o nosso prefeito, ó Pai, lá no seu leito de hospital, tenha misericórdia dele e da sua família. Abençoa também os demais enfermos que estão nos hospitais espalhados em nossa cidade, em São Paulo, nos outros estados. O Senhor guarde em nome de Jesus. O Senhor abençoe os médicos, abençoe os profissionais, ó Pai, enfermeiros, atendentes, todas essas pessoas que estão envolvidas nesta batalha. Que o Senhor dê graça e guarde eles também da enfermidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os tratamentos, ó Pai amado, que o Senhor dê, ó Deus, medicação correta, e essa medicação seja bem aceita por essas pessoas e que haja cura para a glória do Senhor. É o nosso pedido, ó Pai, toma, ó Deus, cada uma dessas vidas na mão do Senhor, toma o nosso país nas mãos do Senhor, abençoa a nossa nação. Que haja, Senhor, um quebrantado, Senhor, ó Pai, no coração dos homens. Sejam quebrados da sua vaidade, do seu orgulho, da sua ignorância, Senhor. Sejam quebrantados pela palavra do Senhor, para que haja solidariedade, ó Pai, para que haja amor, misericórdia. Temos visto gestos tão extraordinários de bondade, de empresas, de pessoas e de grupos, ó Pai, que se dispõem que o bem prevaleça no meio de nossa sociedade. O bem, ó Pai, de uns para com os outros, porque isso é fruto da graça comum do Senhor no meio dos homens. Que assim prevaleça, Senhor, em nosso país, para a glória do Senhor. E saímos daqui, ó Pai, todos nós, o país e a sociedade, a humanidade possa ser quebrantada e tocada pela mão do Senhor, e assim a igreja mais santa, mais abençoada, mais forte,
e que teu evangelho seja pregado com muito mais intrepidez e a alma se renda aos pés do Senhor Jesus Cristo, a cada dia, a cada momento. É a nossa oração, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção, amados irmãos. E agora, amados, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, sobre o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Tenham uma ótima semana. Na próxima quarta-feira, o reverendo Wellington estará trazendo um estudo bíblico e na quinta-feira estaremos trazendo mais uma mensagem devocional. Que Deus nos guarde e nos abençoe em tudo isso e nos dê uma semana debaixo dos seus cuidados. Fiquem com Deus.